Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. E aí, como é que vocês estão? A gente está caminhando para o terceiro mês de isolamento. Gente, é muito tempo, né? Eu acho que nem nos meus sonhos eu imaginaria viver uma situação dessa. Sonhos não, né? Piores pesadelos. Porque eu não sei para vocês, mas para mim está sendo bem complicado essa questão desse isolamento, viu? Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês um tema de redação. E nesses momentos eu sinto muita falta da interação em sala de aula, porque a gente sempre conversava sobre os temas de redação e as conversas auxiliavam muito vocês na hora da escrita. Então, assim, eu resolvi gravar o vídeo para tentar trazer um pouquinho de auxílio para vocês no momento da escrita, que é um momento que vocês ainda têm uma certa dificuldade e a gente precisa trabalhar, a gente precisa melhorar isso, porque o ano que vem é ano de Enem. E uma das avaliações que mais contam no Enem é a redação, né? Então, vamos lá. É um tema bastante polêmico, né? A minha opinião, por exemplo, é dividida em relação a esse tema. E vamos ver a opinião de vocês. Por que que vocês precisam fazer um texto sobre isso? Um dos gêneros a serem trabalhados na segunda série do ensino médio é o artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto dissertativo, em que você emite a sua opinião, mas ao mesmo tempo você precisa tomar uma posição sobre aquele tema que você está discutindo. E os temas polêmicos, geralmente, é difícil tomar uma posição, é difícil assumir um único lado, porque às vezes tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. E se você acha que tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, vale você citar sobre isso, tá? O tema que eu trouxe para vocês hoje é a questão da redução da maioridade penal. Você é a favor ou é contra essa redução da maioridade penal? No texto 1, traz a seguinte noção. A legislação brasileira sobre a maioridade penal entende que o menor deve receber tratamento diferenciado daquele aplicado ao adulto. Estabelece que o menor de 18 anos não possui desenvolvimento mental completo para compreender o caráter ilícito de seus atos. Adota o sistema biológico em que é considerado somente a idade do jovem, independentemente de sua capacidade psíquica. Então, aqui é o que a legislação brasileira entende sobre a maioridade penal, que é a questão de que o menor ele deve ser tratado diferenciado, de forma diferenciada do adulto na questão da penalidade em relação a um crime. Mas o menor muitas vezes comete crimes tão hediondos, crimes tão graves quanto um adulto. E a punição dele vai ser mais branda, vai ser mais leve, só porque ele é menor de idade, porque ele não possui desenvolvimento mental completo para compreender o caráter ilícito de seus atos. Venhamos e convenhamos, né? Muitos aí cometem crimes sabendo o que estão fazendo, mas cometem sabendo que não vão ter punição, justamente por serem menores de idade, né? Infelizmente é uma realidade que a gente vivencia aqui. O texto 2 é uma pesquisa do Instituto Data Senado, que foi publicada em outubro e apontou que 89% dos 1.232 cidadãos entrevistados querem imputar crimes aos adolescentes que os cometerem, ou seja, querem que eles sejam punidos por aqueles crimes que eles cometeram. De acordo com a enquete, 35% fixaram 16 anos como idade mínima para que uma pessoa possa ter a mesma condenação de um adulto. 18% apontaram 14 anos e 16% responderam 12 anos. Houve ainda 20% que disseram qualquer idade, defendendo que qualquer pessoa, independente da sua idade, deve ser julgada e, se for o caso, condenada como adulto. Opinião minha, opinião individual. Eu acho que se teve a capacidade de cometer o crime, ele tem que ser julgado, gente, independente da idade. Mas aí é a opinião de vocês. Só que ao mesmo tempo que eu penso que teve a capacidade para cometer o crime e tem que ser julgado, aí eu lembro do sistema prisional brasileiro, que é um caos.
né? Que no sistema prisional brasileiro, muitas vezes o cidadão ele sai do presídio muito pior do que ele entrou, porque lá ele tem contato com criminosos às vezes até piores do que ele. Então entra essa questão, essa duplicidade de informações. Para se ter a redução da maioridade penal, o sistema prisional no Brasil tinha que ser outro. Ele tinha que mudar, ele tinha que melhorar demais da conta. Só que do jeito que está também, os adolescentes, os jovens cometem crimes sabendo o que estão fazendo e ao mesmo tempo sabem que não vão ter a punição igual à punição de um adulto, né? Manter em 18 anos o limite para a condição de imputabilidade é, é ignorar o desenvolvimento mental dos nossos jovens. A redução da maioridade, por si só, não resolveria os nossos graves problemas de segurança pública. Entretanto, seria uma boa contribuição, pois os jovens, em função da impunidade, sentem-se incentivados à prática do crime, disse Carol no plenário ao apresentar a proposta. Então entra essa questão que eu falei para vocês, que muitos cometem um crime por saberem que não vão ser punidos da mesma forma que seriam se fossem adultos, tá? Aqui nós temos o terceiro texto. O sensacionalismo seduz, mas não responde à lógica. O fato de os adultos já serem processados criminalmente não tem evitado que pratiquem crimes, porque isso aconteceria com os adolescentes. A ideia de que a criminalidade está vinculada a uma espécie de sensação da impunidade jamais se demonstrou, tanto mais que a prática de crimes tem crescido junto com a encarcerização, ou seja, o fato de ser preso não vai diminuir a criminalidade no Brasil. Essa é uma informação que está nesse blog aqui, tá? A tese oculta uma importante variável, o fator altamente criminógeno do ambiente prisional, que é ainda maior quando se trata de jovens em crescimento, que é aquilo que eu falei para vocês também, que muitas vezes dentro do sistema carcerário, dentro do presídio, o criminoso ele sai pior do que ele entrou. Por quê? Porque lá tem um fator criminógeno de ambiente prisional. Ele vai ter contato, às vezes, com pessoas piores do que ele teria aqui fora, com criminosos que cometeram crimes muito mais hediondos do que o que ele poderia imaginar na vida dele, né? Então, assim, é um tema polêmico, é um assunto polêmico e é difícil de falar sobre isso, porque a gente tem eu, pelo menos, tenho opiniões diferentes. Eu escrevendo sobre isso, eu ia citar, ao mesmo tempo, a questão da pessoa que cometeu o crime, ela ter que ser punida por aquilo que ela cometeu, e, ao mesmo tempo, ter que melhorar o sistema carcerário do Brasil, ter que melhorar as políticas públicas em geral no Brasil. Aqui, tem participante especial hoje também, ó, tá vendo? Uma gatinha aqui participando especialmente. Pode deixar ela, Davi? Pode deixar. Dá um tchauzinho lá, ó. Tem mais outra aqui, ó. Ó, tchau. Levante. Ó. Ixi. 3 participantes especiais hoje, né? E uma gatinha. E uma gatinha. E a outra tá... E aqui eu tenho para vocês uma imagem que traz o quê? A maioridade penal pelo mundo. Menor idade para punição varia entre 7 e 18 anos. De 10 anos ou menos são nos países aqui que estão marcados de vermelho. Aqui está falando o quê? Que há países em que a maioridade chega a 7 anos, como a Tailândia, a Índia, o Paquistão, a Nigéria e o Sudão. Então, assim, se a criança com 7 anos cometer um crime hediondo, ela vai pagar por aquilo que ela cometeu como se ela fosse um adulto. Aí eu já não sei, sabe? É complicado opinar em relação a isso. Já nos países da Europa, aqui, a maioridade chega a 10 anos no Reino Unido, a 14 anos na Alemanha e a 17 anos na Polônia, que é nessa parte laranja aqui,
essa parte laranja mais escura. Aqui na parte amarela, a gente tem os países em que a menoridade penal varia de 13 a 14 anos. Nesses aqui mais clarinhos, a gente tem de 15 e 16 anos. E na América Latina, né, em grande parte dos países da região, a maioridade penal é de 18 anos. A América Latina, em geral, a maioridade penal é de 18 anos. Então, eu queria a opinião de vocês sobre esse assunto. Vocês são a favor ou são contra a maioridade penal? Lembrem-se que no artigo de opinião, ele é dividido em três partes. A introdução, que você vai apresentar o seu tema, que você já vai mostrar uma tomada de posição. A gente tem o desenvolvimento, que é onde você vai justificar a sua opinião. E, por fim, a gente tem a conclusão. O que seria uma conclusão boa? Uma solução para o problema. Uma solução, só que não é uma solução futurista, é uma solução que vai contar com algo que possa realmente acontecer, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida podem me chamar, podem me perguntar. Eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Um beijo, se cuidem. Tchau, tchau.